Em dezembro de 2017, Eiichiro Oda comentou sobre seus planos originais para os Supernovas, mas uma frase dessa entrevista realmente me marcou. Abre aspas. Eu imaginei que o Kid seria um personagem importante, mas o Law, eu não imaginei que ele se tornaria um personagem tão importante. Quase 8 anos depois, nós podemos ter certeza, ele não esqueceu. Porque com a introdução de Rocks de Shebeck, a família Davy e a verdade de God Valley sendo revelada, temos todas as peças do quebra-cabeça que revela Kid como o verdadeiro herdeiro de Davy Jones. Através de segredos escondidos pela língua japonesa, referências históricas, as palavras do Oda, confia que esse vídeo tá bom demais. Mas antes, fala galera, Churrasco aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve. É basicamente uma continuação da última teoria, mas é muito maior, porque o futuro de Kid também revela o passado de Shebeck, da família de Davy e muito mais. Vou deixar o link na descrição, recomendo fortemente a checar lá. E sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta. Muito millennial, que nem eu, ouve Davy Jones e automaticamente pensa em Piratas do Caribe. Mas, como a gente já comentou aqui no canal, a realidade é que essa figura é uma lenda marítima antiga, lá da época das grandes navegações. Em 1751, o escritor Tobias Smollett fez a primeira descrição completa de Davy Jones e o armário de Davy Jones como um espírito maligno que ronda os mares e arrasta os marinheiros ao seu armário no fundo do oceano. Agora, vamos fazer algumas conexões importantes. O Tobias Smollett é escocês, uma coincidência com o Kid, que tem o seu país de referência sendo a Escócia, principalmente porque a sua inspiração na vida real é o Captain William Kidd, um lendário pirata escocês. Mas as conexões com Davy Jones só começaram. O Donald Dusk, que é japonês, falou há mais de um ano sobre como a família de Davy Jones provavelmente tinha uma conexão com Barba Negra, como ele era o herdeiro. E uma das principais evidências para isso veio do Goroace, os trocadilhos em japonês por trás dos números, muito vistos em One Piece através das recompensas. No do Barba Negra tinha 4760, que em japonês pode ser interpretado como Yona no Rei, o que significa o fantasma de Jonas. E isso é relevante porque podemos encontrar dicionários do século XIX fazendo referência a Davy Jones como o fantasma de Jonas. E na recompensa do Kid, com o 470, também temos ali bem discretamente os elementos de Yonarei, fantasma de Jonas. Agora, olhando para o Vivre Card do Kid, na seção de hobbies temos ouvir música. O que faz sentido, vários ataques têm referências, como Punk Gibson, Punk Pistols, Damned Punk, a conexão musical fica bem clara. Vocês lembram no vídeo, como eu mostrei como tem várias referências envolvendo Shebeck e Rock and Roll. Barba Negra também está metido nesse meio. E é importante relembrar, armário de Davy Jones, em inglês é Davy Jones Locker, mas em japonês, Locker e Rocker são basicamente a mesma palavra, porque o L e o R são intercaláveis. Com todas as referências musicais do Supernova, claramente o Oda está querendo dar um show, mas don't tell. E como ele mesmo disse em entrevista, a sua ideia original era que o Kid fosse extremamente importante. Até por isso, ele deve ter imbuído o personagem desde o início das referências mais relevantes que ele poderia imaginar para o futuro da história. Só o fato do Kid ficar no meio dos trios dos capitães e ter a recompensa mais cara já é um indício dessa intenção do Oda. Porque a influência do Shebeck não começa no 957, ela tem tudo a ver com Barba Negra e, claro, também tudo o que aconteceu lá em God Valley. Agora vem comigo. O Kid nasceu no South Blue. Segura essa informação. A gente acompanhou o incidente de God Valley, onde todos os nativos foram caçados, mas, em especial, aqueles da família Davy, que foram apresentados como os 13 coelhos super raros do jogo do extermínio. No 1096, a gente descobre que o Kuma salvou mais de 500 pessoas durante o incidente. Como Oda se deu o trabalho de mostrar o Kuma comendo a fruta da patinha e até meio que lutando com a Big Mom para conseguir, dá para ter a conclusão lógica de que ele usou esses poderes para salvar tantas pessoas. No Vivre Card do Kuma tem uma referência em japonês que cita a mão da libertação. Por isso que dá para associar essa habilidade ao resgate do Kuma. Depois, no SBS, o Oda revelou que essa técnica do Kuma só pode enviar as pessoas para lugares que ele visitou pessoalmente. Então a pergunta que fica é: que lugares o Kuma passou antes de chegar em God Valley? Refazendo os passos da sua vida, nós sabemos que ele nasceu no South Blue e depois foi capturado e mandado para Marijoa. No caminho, muito provavelmente ele parou em diferentes ilhas. E aí, lá em God Valley, no desespero sem domínio completo da sua técnica, faz sentido que o Kuma tenha salvo as pessoas, as enviando para diferentes ilhas que ele passou pelo South Blue. Inclusive, claro, várias em Sorbet. Agora, você lembra dos coelhos super raros?
existe uma grande chance que algum ou alguns descendentes da família David tenham sido salvos pelo Kuma. E é aí que o Kid entra. Sendo do South Blue, é possível que um dos pais do Kid, seja a mãe ou o pai, tenha se instalado lá depois de God Valley. E aí um deles teria casado com alguém da família Eustace e, pela cronologia, tido o pequeno Eustace Captain Kidd. Então ele teria o sangue da família David correndo nas suas veias. E de alguma maneira isso indica pra mim que não é à toa que ele escolheu o Shanks para tentar derrotar entre todos os imperadores. É como se a família David estivesse constantemente desafiando o destino. E, obviamente, o Ruivo. Afinal, quem deu a cicatriz pro Shanks foi o Barba Negra. O Oda adora esses paralelos e até foi sorte o fato do Kid ter acabado em Elbaf, porque ele, Law e Luffy tiraram no palitinho. Parece que o destino tá sempre comandando as coisas. Existe outra ironia retratada nesse duelo. Caindo ao fundo do mar, o descendente do clã caiu justamente no armário de Davy Jones. No capítulo 603, depois dos Chapéus de Palha finalmente partirem para a Ilha dos Tritões, Rayleigh vira para Shaq e diz que talvez não haja coincidência nesse mundo. Parece que tudo o que aconteceu era inevitável, o destino está lentamente tomando forma. Coincidência ou não, quando Rayleigh confrontou o Barba Negra na Ilha das Cujas, ele disse que não gostava do Barba Negra, algo realmente pessoal. E aí logo na introdução dos Supernovas em Sabaody, a Shaq fala sobre o Kid, mas também não é de maneira positiva. Ela diz que ele tem a recompensa mais alta justamente por ter causado muito dano a civis, e justamente por isso ela está torcendo pro Monkey-chan, o Luffy. Isso é mais um foreshadow do Oda, não parece ser aleatório que o Rayleigh e a Shaq, que são personagens tão importantes do passado, que têm essa relação com a família David, não gostem tanto do Barba Negra quanto do Kid. E isso nos leva a God Valley e a mãe do Shanks e do Shamrock. Com o cabelo bananinha confirmado do Garlin, o Ruivo vem pelo lado materno da família. E é importante dizer isso porque essa coloração é bem rara na obra. E por ser rara, não podemos esquecer de outro personagem icônico de cabelo vermelho, o Kalgara. E quando colocamos a personalidade lado a lado com a do Kid, a agressividade meio psico, a linguinha pra fora, a gente consegue ver várias semelhanças. O vermelho é algo simbólico para o mundo antigo de One Piece, pré-século perdido. A gente tem a Red Line, né, a linha vermelha. A gente tem os Road Poneglyphs, que os 4 mais importantes que definem onde Laugh Tale são vermelhos. Além de várias outras referências menores espalhadas, como por exemplo os bainhas, que são bainhas vermelhas. Então provavelmente existe uma conexão antiga entre as pessoas ruivas e a família David. E justamente por isso, a mãe de Shanks estava em God Valley, onde o resto da linhagem de Shebeck também se encontrava. E vocês lembram o hobby do Kid, né? Ouvir música. E isso se espelha nas referências que o Oda colocou. Punk Gibson, uma referência à lendária guitarra Gibson. Punk Pistols, referência à lendária banda Sex Pistols. Além do próprio navio que se chama Victoria Punk. Voltando a Rocks de Shebeck, lembrando do amplificador Marshall de Teach. Nada que envolve rock em One Piece parece ser jogado. E a gente não pode esquecer, na obra, a alma é real, é canon, como mencionado pelo Vegapunk durante o flashback do Kuma. E quem mais incorpora a conexão entre alma e música é o nosso Soul King Brook. Ele tem uma frase muito famosa onde ele fala que a música balança, move a alma. E em Whole Cake Island, ele faz isso literalmente porque os seus poderes musicais exorcizavam as almas que vinham das habilidades da Soul no Mi. Já no ataque mais poderoso do Kid, o Damned Punk, ele forma uma caveira no ombro. Um lembrete de que o além está constantemente olhando por cima do seu ombro. Não à toa, Damned vem do inglês amaldiçoado. E claro, falando de música, não podemos esquecer de Nika. O Oda deu uma ênfase absurda em como os tambores da libertação também são um fenômeno sonoro, sentido nos ouvidos, no coração e na alma. E é só com o batuque dos tambores e Egghead que o Emer finalmente se levanta e acorda. Uma metáfora perfeita para a música movendo a alma. Na letra de Binks no Sake, uma passagem fala que as ondas vão dançar, então batuquem os tambores. O Luffy no Gear 50 faz tudo balançar, dançar. As ondas do mar, os prédios de Egghead, até o chão parece que tá quicando sem parar. Então o que parece para mim é que a música é uma metáfora maior, uma metáfora para a capacidade de mover a alma das pessoas através da arte.
E não é exatamente isso que Eiichiro Oda faz? Agora vamos para minha parte favorita da teoria. Em direção a God Valley, Shebeck conversa com Harold e revela que não está se sentindo com sorte. Um dos homens mais ambiciosos e poderosos da história acredita que nesse dia derradeiro, se apenas a mulher e filho dele escaparem, já é o suficiente. E existe uma certa ênfase nesse já é o suficiente, porque isso pode indicar outra coisa além do sacrifício final. Talvez esse seja o segredo que tanto especulamos. Os membros da família David, os descendentes de Davy Jones, carregam uma espécie de armário das almas, um Soul Locker, capaz de armazenar almas de diferentes gerações da família David. Isso explicaria as 3 caveiras, as 3 gerações, as 3 almas que habitam o corpo de Barba Negra. Até o comentário do Zoro e do Luffy ali, né? Não é ele, são eles. Lá em Mocktown também estaria explicado. O que nos leva a um detalhe cultural bem curioso. Você já reparou em vários animes, mas a alma no Japão muitas vezes é representada por uma bola de fogo voadora. É assim que o Brook lembra da sua alma vagando durante Thriller Bark. Curiosamente, a Jolly Roger dos Piratas Rocks também parece carregar esse símbolo, uma caveira flamejante que pode representar a alma de quem? A alma de Davy Jones. Mas e a Jolly Roger do Kid? Estranhamente, ela também parece carregar as chamas que parecem ser o elemento que o Oda colocou discretamente para conectar David Shebeck e Eustace Captain Kidd. E relendo certos capítulos, me aprofundando mais, eu comecei a perceber que a realidade é que o Kid é um personagem muito mal compreendido. E muito disso vem do seu passado e também da sua personalidade. Vamos lembrar do incidente do socão no Tenryubito em Sabaody. O Kid, logo na introdução, fala que o mundo é governado por lixo, então mais lixo acaba nascendo. Essa foi a reação dele ao ver a crueldade dos dragões celestiais ao vivo. E durante o leilão, assim que anunciam a venda da sereia Kame, ele decide dar as costas e ir embora, dizendo que aquilo é como se fosse uma metáfora para aquele mundo cruel. Ele fala que é como se fosse uma miniatura, né? Um microcosmos do que é a realidade. Isso é uma frase muito profunda e inteligente do Kid, porque realmente o que está acontecendo na casa de leilão humano é um microcosmos da opressão e da justiça absoluta que acontece no mundo de One Piece. Ele já tinha entendido a dinâmica do globo. Tem Rubitos no topo e o resto embaixo. Finalmente, entendemos agora a frase que ele soltou em Sabaody. Isso aqui eu trouxe um pouco de tradução livre porque eu queria traduzir o que o Luna Penhart falou em japonês. Então vamos lá. Comparado às tais puras intenções das pessoas gananciosas no poder, os vilões do mundo, na verdade, são um pouco mais humanos. Agora, pega essa frase que reconhece que os vilões têm essa humanidade que as pessoas que guiam o mundo bem intencionadas não têm e joga ela em cima do incidente de God Valley. Se encaixa perfeitamente. Da pureza genocida dos que governam, aqueles que ficaram conhecidos como vilões pelo mundo, Shebeck, Roger e companhia, eram muito mais humanos. Graças à interferência dos piratas gananciosos, as pessoas foram salvas. Então, a frase do Kid agora dá a ideia de alguém que não é revoltado por ser maluco, e sim porque esse mundo maluco o revoltou. E se você acompanhar de novo essa dinâmica entre os capitães lá em Sabaody, o Kid mostra sim uma certa gratidão ao Luffy por ter enfiado um socão na cara do Tenryubito. É como se o Chapéu de Palha tivesse instantaneamente ganho uma moral com o Kid, que a gente sabe, é um cara extremamente rabugento e emburrado com qualquer pessoa fora da sua intimidade. O que nos leva ao paralelo final do vídeo. Kid e Law partiram de Wano em direção a um desafio maior, e ambos acabaram derrotados. Mas as nuances desse evento definem a verdade final. Law e Barba Negra já tinham uma conexão do incidente de Rockport, enquanto Kid estava tentando enfrentar os Piratas do Ruivo de novo, depois de ter perdido o braço para o Ben Beckman. E agora, olhando para trás, se o Kid tem o sangue da família David, ele tinha uma conexão direta com Barba Negra. Mas e a alternativa? E Law e Shanks? Na verdade, tem algo bem legal aí. Olhando para o Vivre Card dos dois, eles têm o mesmo hobby. Em japonês, Horou. Algo como vagar ou andar por aí. Mas no contexto da língua japonesa, geralmente isso descreve alguém que partiu uma jornada, missão ou aventura. No ocidente, ficou traduzido como algo que às vezes tem uma conotação meio negativa, tipo andar por aí, vagabundear, ficar de bobeira. Mas em japonês não é esse o contexto. E olhando para a vida de ambos, podemos dizer que eles eram crianças amaldiçoadas à morte que foram salvas por marinheiros corajosos. Law e Corazon, Shanks e Dragon. Engraçado também que os dois estavam em baús do tesouro. O capítulo 765 mostra o incidente fatídico da infância do Law, se chamando Ilha do Destino, Minion. Já o capítulo 1159 também se chama Ilha do Destino,
God Valley. Então, quando Shanks chora nos braços do Roger, podemos assumir que esse foi o momento que ele descobriu a verdade do seu passado e adquiriu seu hobby, vagar pelo mundo em busca da verdade. Algo super parecido com o que acontece com o Law e a sua verdade descobrir o que é o clã dos D e qual é a verdadeira história do mundo. Mas agora, qual vai ser o destino final dos dois supernovas? É claro que o segredo se esconde no japonês. Na derrota do Kid, a palavra usada pelo narrador é Kaimetsu, algo que em japonês significa aniquilado ou completamente destruído. Aliado à simbologia da destruição do Victoria Punk, e mais um detalhe, o Oda comentando em SBS ali, meio que brincando, mas falando que o leitor não precisa se lembrar do nome dos 31 membros da tripulação dos piratas do Kid, tudo indica que mesmo que o capitão e o Killer sobrevivam, o resto da tripulação, os piratas do Kid como organização, como instituição, não vão mais existir. Em contraste, a maneira que o narrador aborda o Law e os Piratas do Coração é super diferente. Em japonês, a palavra usada é haiboku, que significa perda ou derrota. Não existe um contexto linguístico para destruição ou aniquilação completa, dando um indício real de que os Piratas do Coração ainda vão voltar como grupo, não só Law e Beppo em missões solo. Haiboku é diferente de Kaimetsu. Law provavelmente ainda vai se aliar ao Luffy de outras maneiras e o Kid vai ter outro destino. E qual vai ser esse? Bom, o seu objetivo sempre foi ser rei dos piratas. Até por isso, ele nunca seria simplesmente um aliado ou amigo do Luffy. Até porque, logo depois de um ano, ele ainda tá tentando desafiar o cara do chapéu de palha. A gente acompanhou durante o flashback como o Shebek era um pirata interessante. Não era heróico, mas definitivamente não era o vilão que a sua reputação diz. E aí talvez isso seja o destino do Kid. Ser um rival pro Luffy, mas não com as características de um vilão tal qual o Barba Negra. Talvez a ideia é reproduzir a relação entre Roger e Shebek no presente, com Luffy e Kid como representantes. No fim, Barba Negra não era o homem que Roger estava esperando, como disse Barba Branca. Mas, quem sabe, o Kid não poderia se tornar um dia. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, ó, link na descrição. Tem muita coisa interessante aí. Tô fazendo a ponte entre o japonês e o inglês, mas confia porque a teoria é quente. E o Kid tem muita referência interessante. O Oda sempre quis tornar ele um personagem importante. Eu acho que agora ele achou exatamente como. Então, comenta aí o que você achou na viagem. Deixa o like, se inscreve, chega aqui na descrição, chega aqui no Instagram de Valeu! Pode, palha secreto. Quem tem cabelo vermelho é bandido. Confia. Brincadeira, gente. Eustace Captain Mid, nunca mais, gente. Aqui é David the Kid. Eu vou chamar ele de David Kid. E acabou. Então é isso, galera. Um beijo, um queijo para os David Kids. E é nóis. Nossa, gente, tava vendo aí um vídeo de 1h10 sobre o último dia do bigodinho na Alemanha. Pronto. Dibrei a desmonetização. Caraca, que evento fascinante, bizarro e grotesco. Eu recomendo. Vê se eu deixo o link da descrição também. Tá em inglês. É isso. Um beijo, um queijo, galera. Valeu.